A sinhá Amélia desabou no chão da varanda. Foi um baque seco. O corpo fino dela encontrando a madeira de lei, enquanto o mundo perfeito que ela construiu se estilhaçava ali mesmo por causa de uma voz. Uma voz que veio do portão, estridente, carregada de um ódio e de uma dor que não cabiam naquele lugar. Aquela mulher, uma estranha, envolta em trapos, com o rosto queimado pelo sol e os olhos brilhando como brasas, ela não apenas desafiou a maternidade da dona da fazenda. Ela brandiu uma prova, algo que brilhava sob o sol do meio-dia, que revelou, de uma vez só, a maior farsa que aquelas terras já tinham visto. O menino, o jovem Horacinho, que a Sinhá amava como se fosse dela, o herdeiro de todo aquele império de café, tinha outro sangue correndo nas veias. Seja muito bem-vindo ao canal Além da Escravidão. Eu sou Bruno Henrique. Hoje eu vou te contar uma história sobre nosso povo e nosso passado. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e me diga, nos comentários, de onde está falando. Eu adoro saber onde cada um de vocês vive. Prepare-se, porque a emoção começa agora. O que a gente vai ver agora é a história de um filho roubado e de uma mãe que, contra todas as probabilidades, voltou do passado para reclamar o que o destino tentou lhe tirar. Prepare seu coração, de verdade. Essa é a história de Lúcia, a mulher que o mundo esqueceu, mas que o amor nunca deixou de existir. Para você entender o peso desse desmaio, a gente precisa olhar para a Fazenda Paraíso. O nome era bonito, né? Mas, olha, de paraíso, para muitos, aquilo ali não tinha, era nada. A casa grande era imponente, toda branca, com aquelas janelas enormes de onde a sinhá Amélia vigiava tudo. Ela era a imagem da doçura, sempre com um lenço de renda na mão, falando baixo. Mas por trás daquela pele de porcelana existia uma ambição, um desespero que ninguém conseguia ler. Ela tinha tudo, menos o que o marido, o coronel Horácio, mais queria: um herdeiro. O coronel? Bem, ele era aquele tipo de homem que você já conhece. Autoritário, a voz que fazia o chão tremer. Para ele, o nome Horácio precisava continuar. As terras precisavam de um dono depois que ele partisse. E a pressão que ele colocava em cima da Amélia era algo sufocante. Era como se a utilidade dela como mulher estivesse ligada apenas àquela barriga que nunca crescia. Ou que, quando cresceu, trouxe uma tragédia que ninguém podia saber. E do outro lado dessa moeda de ouro e sangue, tinha a Lúcia. Naquela época, ela era só mais uma camponesa, entende? Uma moça humilde, de sorriso fácil, que trabalhava na lida e que estava radiante porque ia ter o seu primeiro filho. Ela não tinha as joias da sinhá, não tinha os vestidos de seda, mas ela tinha uma vida pulsando dentro dela. Uma vida que ela já amava mais que tudo. A paz na fazenda era aquela paz de cemitério, sabe? Tudo parecia no lugar. O café crescendo, os lucros aumentando, o jovem Horacinho sendo preparado para assumir os negócios. Ele era um rapaz bonito, mas tinha um jeito, um espírito inquieto. Às vezes ele ficava olhando para os trabalhadores no campo com um olhar que a sinhá Amélia detestava. Era uma conexão que ela não conseguia explicar e que tentava abafar com mimos, com luxo, com tudo que o dinheiro podia comprar. Mas o destino... o destino não aceita desaforo. Ele guarda as dívidas para cobrar com juros. E o dia da cobrança chegou justamente quando a fazenda estava em festa. O sol estava bonito. O cheiro de jasmim se misturava ao cheiro do café fresco. Tudo era perfeito. Até que a silhueta daquela mulher apareceu no portão. Ela não pediu licença. Ela não baixou a cabeça. Ela apenas gritou a verdade que estava presa na garganta por 2 décadas. E quando ela levantou a mão e mostrou aquele pequeno objeto de prata, o tempo parou. O suor frio escorreu pelo pescoço da sinhá.
E o que veio depois? Bem, o que veio depois foi o início do fim de uma mentira que durou tempo demais. Para entender como essa farsa começou, a gente precisa voltar no tempo. 20 anos atrás. Imagine uma noite de tempestade na Fazenda Paraíso, daquelas que o céu parece que vai desabar, sabe? O cheiro de terra molhada estava por todo lado, mas dentro da casa grande o cheiro era de medo e de velas queimando até o fim. Assim a Amélia estava em trabalho de parto. O coronel Horácio andava de um lado para o outro na varanda, as botas pesadas estalando na madeira. Ele não queria um filho, ele queria um herdeiro, alguém para carregar o nome, para mandar naquelas terras. E a Amélia sabia disso. Ela sentia o peso de cada passo dele lá fora. Mas lá dentro, no quarto abafado, o silêncio foi o que mais doeu. Quando o bebê nasceu, não teve choro. Sabe aquele silêncio que gela o sangue? Pois é, o filho da Sinhá nasceu sem vida, natimorto. A Amélia. Ela entrou em pânico. Ela olhou para a parteira Dolores, uma mulher de olhar turvo, que já tinha feito muita coisa errada por dinheiro. A Amélia agarrou o braço dela com uma força que ninguém diria que ela tinha naquele momento e disse: Bem, ela não precisou dizer muito. O desespero nos olhos dela dizia tudo. Eu não posso perder o meu lugar nesta casa. Agora, olha que ironia do destino. Naquela mesma noite, num casebre humilde nos fundos da fazenda, a Lúcia também estava dando à luz. Ela era uma camponesa, uma mulher forte, mas estava muito doente, com uma febre que parecia que ia levar ela embora. Mas o filho dela? Ah, o filho dela nasceu com um grito que parecia querer acordar o mundo. Um menino saudável, forte, com a pele viçosa. A Dolores, vendo a oportunidade de ouro, literalmente, porque a Sinhá prometeu ouro para ela, fez o impensável. Ela aproveitou que a Lúcia estava delirando de febre, quase inconsciente, e levou o bebê morto para o casebre e trouxe o bebê vivo para a casa grande. É de arrepiar, não é? Trocar uma vida por uma mentira enquanto a mãe verdadeira nem conseguia abrir os olhos. Mas a Lúcia, mesmo entre o delírio e a dor, ela teve um instinto. Antes da Dolores levar o menino, a Lúcia, num último esforço de amor, tirou do pescoço um pequeno medalhão de prata. Era uma herança de família, a única coisa de valor que ela tinha. Com as mãos tremendo, ela amarrou aquele medalhão no tornozelo do bebê. Ela queria que ele tivesse uma proteção, uma marca. Ela também viu, antes de apagar, uma pequena mancha na nuca do menino. Uma marca de nascença que parecia um pequeno mapa. Na manhã seguinte, o sol saiu, mas para a Lúcia, o mundo ficou escuro. A Dolores chegou com a cara mais lavada do mundo e disse: Sinto muito, Lúcia. Seu filho não aguentou a noite. Você consegue imaginar o grito dessa mulher? O vazio? Enquanto isso, na casa grande, o coronel estourava champanhe. O herdeiro tinha chegado. O pequeno Horacinho estava no berço de ouro, enrolado em sedas, enquanto a verdadeira mãe era expulsa da fazenda dias depois, porque o coronel não queria gente doente e agourenta por perto. A Amélia achou que tinha vencido. Ela limpou o sangue, pagou a parteira e guardou o segredo no fundo de um baú trancado. Mas ela esqueceu de um detalhe. Ela não viu o medalhão de prata. Na pressa de enrolar o menino nas roupas de luxo, a Dolores escondeu o medalhão. Mas ele ficou lá, junto com a criança. Uma semente da verdade plantada no meio da mentira. E você? O que faria se descobrisse que toda a sua vida foi construída em cima de uma dor tão profunda de outra pessoa? Se essa história já está mexendo com você, deixa seu comentário aqui embaixo. Você acha que uma mãe sempre reconhece um filho, mesmo depois de tanto tempo? A Lúcia foi embora com o coração em pedaços, mas ela levava algo que ninguém podia tirar: a memória. Ela não acreditava naquela morte. O instinto de mãe é uma coisa que a ciência não explica, né?
Ela sentia que o filho dela estava respirando o mesmo ar que ela. E foi essa certeza, esse fio invisível, que manteve ela viva nos anos de exílio e pobreza que vieram a seguir. Ela ia voltar. Ela não sabia como, nem quando, mas ela ia voltar para buscar o que era dela. O plano estava traçado, mesmo que ela ainda não soubesse. O tempo. O tempo é uma coisa curiosa, não é? Ele passa como um rio que parece calmo na superfície, mas que por baixo carrega uma correnteza capaz de arrastar tudo. 20 anos. Dá para acreditar? 20 anos se passaram desde aquela noite de tempestade e mentiras na Fazenda Paraíso. A fazenda agora era o maior império da região. O café era ouro e o coronel Horácio, bem, ele estava mais poderoso do que nunca. Mas o poder, meu amigo, ele não traz paz. Não para quem construiu o castelo em cima de areia movediça. Assim a Amélia. Ela envelheceu de um jeito estranho. Por fora, continuava impecável, com seus vestidos de seda e o leque que nunca parava de balançar. Mas se você olhasse de perto, nos olhos dela, tinha um brilho de vidro quebrado. Ela vivia num estado de alerta constante. Sabe aquele medo que faz a pessoa pular quando uma porta bate um pouco mais forte? Era ela. O segredo era um fantasma que tomava café com ela todas as manhãs. E o pior de tudo? O fantasma tinha rosto. O rosto do jovem Horacinho. O rapaz cresceu e se tornou um homem, como eu posso dizer, inquieto. Ele era o orgulho do coronel, o herdeiro perfeito, mas tinha algo nele que não batia. Ele não tinha a arrogância fria do pai. Ele gostava do cheiro da terra, gostava de conversar com os colonos, tinha uma força nos braços que não parecia vir de quem passou a vida em berço de ouro. E a semelhança? A semelhança era o que tirava o sono da Amélia. Horacinho tinha os olhos de Lúcia, o mesmo formato, a mesma profundidade. E cada vez que ele olhava para a mãe, a Amélia sentia como se ele estivesse vendo através da pele dela, direto na alma suja que ela escondia. E a Lúcia? Você deve estar se perguntando o que aconteceu com aquela mulher. Ela não morreu. A dor não matou a Lúcia. Ela a transformou. Ela viveu esses 20 anos no exílio, em vilas próximas, trabalhando de tudo o que você possa imaginar. Lavadeira, cozinheira, costureira. As mãos dela ficaram grossas, o rosto marcado pelo sol, mas a memória dela continuava intacta. Sabe aquela memória fotográfica que guarda cada detalhe? Ela lembrava do peso do bebê no colo por aqueles poucos minutos. Ela lembrava do cheiro dele. E ela nunca, nem por um segundo, acreditou na parteira Dolores. A Lúcia era como uma sombra que rodeava a Fazenda Paraíso. De vez em quando, ela conseguia um trabalho temporário perto dali, só para ver o rapaz de longe. E foi, numa dessas vezes, num dia de calor sufocante, que o destino resolveu dar as cartas de novo. O jovem Horacinho estava cavalgando perto do riacho, e a Lúcia estava lá, lavando roupa para uma família vizinha. Ele parou para dar água ao cavalo. Estava sem camisa, por causa do calor. O coração da Lúcia quase saiu pela boca. Ela se escondeu atrás de uma árvore, mas os olhos dela, eles foram direto para a nuca do rapaz. E lá estava ela, a marca de nascença, o pequeno mapa que ela tinha visto 20 anos atrás. Mas não foi só isso. No pescoço dele, pendurado num cordão de couro, brilhava algo pequeno, algo de prata. O medalhão. A parteira Dolores, aquela mulher gananciosa, não tinha jogado o medalhão fora. Ela tinha ficado com ele. Mas anos depois, num momento de descuido, ou talvez de um resto de consciência que sobrou, ela deixou que o objeto chegasse às mãos do menino, dizendo que era um amuleto de sorte que ela tinha achado no dia que ele nasceu. Horacinho, sem saber de nada,
guardou aquilo como um tesouro. Quando a Lúcia viu o medalhão, o mundo dela girou. A prova estava ali. O filho dela não estava morto. O filho dela estava vivendo a vida de um príncipe enquanto ela comia o pão que o diabo amassou. A indignação, o pavor de ter sido tão enganada, era algo que, bem, era uma chama que se acendeu e não ia apagar mais. Mas ela precisava de cautela. O coronel era um homem que matava para não perder a honra. A Amélia era uma mulher que mentia para não perder o status. Se a Lúcia desse um passo em falso, ela desapareceria antes de conseguir dizer a primeira palavra. Ela começou a planejar. Começou a ouvir as conversas no mercado, a entender a rotina da Casa Grande. Foi aí que ela ouviu a notícia. O grande evento estava chegando. O noivado de Horacinho com a filha de um barão influente. A festa das festas. Toda a sociedade estaria lá. O coronel queria mostrar ao mundo o seu sucessor. E a Lúcia? A Lúcia percebeu que aquele era o momento. O tempo de se esconder tinha acabado. Você consegue imaginar o peso desse segredo? O que você faria se descobrisse que a pessoa que você mais odeia está criando o seu filho? Se essa coragem da Lúcia te impressiona, já deixa seu like aqui. A gente precisa honrar a força dessa mulher que não se deixou quebrar. A tensão na região era palpável. A Fazenda Paraíso estava sendo decorada com flores caras, vinhos importados chegavam em carroças, e a sinhá Amélia, ela estava no auge do seu nervosismo. Ela sentia que algo estava errado. Ela via vultos no portão, ouvia sussurros no corredor. A parteira Dolores, agora velha e entregue à bebida, tinha começado a aparecer na fazenda pedindo mais dinheiro, ameaçando falar o que não devia. A mentira estava ficando pesada demais para as pernas da Amélia carregarem. O quase flagrante aconteceu 2 dias antes da festa. A Lúcia, num ato de desespero e audácia, conseguiu entrar na cozinha da fazenda como ajudante extra para os preparativos. Ela estava lá, de cabeça baixa, descascando legumes, quando a sinhá Amélia entrou para dar ordens. A Amélia parou. Ela olhou para aquela mulher de trapos, para aquelas mãos que trabalhavam com uma precisão estranha. A Lúcia levantou o olhar por um segundo. Foi um choque elétrico. A Amélia sentiu um calafrio que subiu pela espinha. Ela conhecia aquele olhar. Ela conhecia aquela mulher. "Quem é você?" a sinhá perguntou, a voz falhando, o leque parando no ar. O silêncio na cozinha ficou tão pesado que dava para ouvir a lenha estalando no fogão. A Lúcia abriu a boca para falar, o coração batendo como um tambor. Mas antes que a verdade saísse, o coronel Horácio chamou a esposa da varanda. A Amélia deu um passo para trás, ainda encarando a Lúcia, e saiu quase correndo. Ela sabia. No fundo daquela alma apodrecida, ela sabia que o dia do acerto de contas tinha chegado. O segredo não era mais dela. Ele tinha voltado para casa. O dia da festa de noivado do jovem Horacinho amanheceu com um céu tão azul que chegava a doer os olhos. A Fazenda Paraíso parecia um cenário de teatro. Tendas de seda branca foram montadas nos jardins. Os melhores vinhos da Europa estavam sendo resfriados em blocos de gelo trazidos da capital. E o cheiro... o cheiro era uma mistura inebriante de lírios frescos e porco assado no rolete. A elite de toda a província estava lá. Barões, viscondes, donos de terras vizinhas, todos querendo um pedaço daquele prestígio. O coronel Horácio estava radiante. Ele vestia uma casaca impecável, o peito estufado de orgulho enquanto apresentava o filho para os convidados. "Este é o meu herdeiro", ele dizia, a voz grossa ecoando pelo pátio. "O homem que vai levar o nome dos Horácio para o próximo século." E o rapaz, o Horacinho, sorria. Mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Ele estava inquieto. Aquele medalhão de prata que ele carregava no pescoço, o tal amuleto de sorte da parteira,
parecia estar pesando 1 tonelada naquele dia. Ele sentia um calor estranho na nuca, bem em cima daquela marca de nascença que ele sempre escondeu sob a gola da camisa. A sinhá Amélia, por outro lado, era a imagem da perfeição nervosa. Ela não parava quieta. O leque dela batia tão rápido que parecia as asas de um pássaro preso numa gaiola. Ela olhava para o portão da fazenda a cada 5 minutos. Ela sentia, ela sabia que o ar estava carregado. Sabe quando você sente que a tempestade vai cair, mesmo sem ter uma nuvem no céu? Era o que ela sentia. O remorso e o medo são vizinhos que moram na mesma casa, e naquele dia eles estavam dando uma festa dentro da cabeça dela. A música dos violinos preenchia o ar. Os brindes eram constantes, até que o som de um grito cortou a melodia. Não foi um grito de dor, foi um grito de comando. Um grito que veio lá do portão principal. Os convidados pararam. Os garçons congelaram com as bandejas na mão. O coronel franziu a testa, já preparando a sua fúria contra quem quer que estivesse interrompendo o seu momento de glória. E lá estava ela, Lúcia. Ela não parecia mais aquela ajudante de cozinha cabisbaixa. Ela estava de pé, no meio do caminho de cascalho, vestida com a sua melhor roupa, que ainda era humilde, mas estava limpa e digna. O sol batia no rosto dela, revelando cada marca de sofrimento, mas também uma força que ninguém ali possuía. Ela caminhou em direção à varanda, onde a família real da fazenda estava posicionada. Os seguranças tentaram barrar o caminho, mas o coronel, num misto de curiosidade e arrogância, fez um sinal para deixarem ela passar. Ele achava que era só uma pedinte querendo atenção. "O que é isso, mulher?" O coronel rugiu, a voz saindo como um trovão. "Você sabe onde está? Saia daqui antes que eu mande os cães atrás de você." Lúcia não recuou 1 milímetro. Ela parou diante da escadaria da varanda, olhou bem nos olhos do coronel e depois desviou o olhar para a sinhá Amélia. A Amélia... Meu Deus! A Amélia ficou branca, como o lençol de um defunto. Ela tentou se segurar no pilar da varanda, as mãos tremendo tanto que o leque caiu no chão. "Eu não vim pedir esmola, coronel." A voz da Lúcia saiu firme, cortante. "Eu vim buscar o que é meu, o que foi roubado de mim numa noite de febre e traição, 20 anos atrás." Um murmúrio correu entre os convidados. As fofocas começaram a borbulhar como água fervendo. A Lúcia então apontou o dedo, um dedo firme, calejado pelo trabalho, diretamente para o jovem Horacinho. "Esse não é o seu filho!" ela gritou. A frase ecoou pelas colinas da fazenda. Foi como se o tempo tivesse parado. O rapaz deu um passo para trás, confuso, a mão indo instintivamente para o peito, onde o medalhão estava escondido. "Essa mulher enlouqueceu!" a sinhá Amélia tentou dizer, mas a voz dela saiu como um sussurro engasgado. "Tirem ela daqui! Agora!" Mas a Lúcia foi mais rápida. Ela tirou do bolso um pedaço de pano velho e mostrou algo que brilhava. Era um desenho, um esboço detalhado que ela mesma tinha feito do medalhão de prata. "Horacinho, ou melhor, meu filho, o que você carrega no peito não é um amuleto de sorte. É a prova do crime dessa mulher. Esse medalhão foi colocado por mim, pela minha própria mão, no seu tornozelo antes de me dizerem que você estava morto." O rapaz, pálido, puxou o cordão de couro e tirou o medalhão para fora. Os convidados se inclinaram para ver. Era exatamente o que a Lúcia descrevia. Uma gravação única, um desenho de família que só ela conhecia. "E tem mais", a Lúcia continuou, a voz agora embargada pela emoção, mas sem perder a força. "Se o medalhão não for o suficiente, olhem para a nuca dele. Olhem para a marca que ele carrega desde o primeiro suspiro. Uma marca que eu desenhei na minha memória cada noite desses últimos 20 anos. O coronel Horácio,
Num impulso de dúvida que superou o seu orgulho, agarrou o rapaz pelo ombro e virou ele de costas. Ele puxou a gola da camisa de seda fina. E lá estava ela. A marca de nascença, escura, nítida, em formato de mapa. O silêncio que se seguiu foi o mais ensurdecedor que eu já ouvi falar. Sabe o silêncio do choque? Aquele que dói no ouvido? Pois é. Os convidados olhavam da marca para a Lúcia e da Lúcia para a sinhá Amélia. A semelhança entre a camponesa e o herdeiro era, naquele momento, inegável. O mesmo olhar, a mesma postura, a mesma alma que o luxo da fazenda não conseguiu apagar. A sinhá Amélia olhou para o marido, procurando um apoio, uma mentira que pudesse salvá-la. Mas o coronel... O rosto dele estava se transformando. A confusão estava dando lugar a uma fúria fria. Ele olhou para a esposa e viu a culpa estampada em cada ruga daquele rosto que ele achava que conhecia. Ele percebeu que tinha sido feito de bobo por 2 décadas, que o seu herdeiro era o filho da mulher que ele expulsou como se fosse lixo. Amélia, o coronel disse, e o tom de voz dele fez os convidados darem um passo para trás. Diga que ela está mentindo. Diga agora. Mas a Amélia não conseguiu dizer nada. A pressão da verdade, o peso de 20 anos de mentiras, a visão da prova irrefutável nas mãos daquela mulher que ela achava que tinha destruído. Foi demais. O ar faltou nos pulmões dela. Os olhos reviraram. A sinhá Amélia, a dona da fazenda Paraíso, desabou. O corpo dela bateu na madeira da varanda com um som seco, enquanto o seu mundo de aparências se transformava em cinzas diante de toda a sociedade. A catarse foi total. O caos se instalou, convidados falando ao mesmo tempo, o coronel paralisado e o Horacinho. O rapaz olhava para a Lúcia com uma expressão que misturava terror e uma descoberta profunda. Era como se ele estivesse se vendo num espelho pela primeira vez na vida. A justiça, aquela que tarda mas não falha, tinha acabado de arrombar o portão principal. Depois que o corpo da sinhá Amélia encontrou o chão, o silêncio que ficou na fazenda Paraíso não era um silêncio comum. Era, como eu posso dizer? Era o silêncio de um túmulo que acaba de ser aberto. Sabe quando a verdade é tão pesada que parece que o ar fica difícil de respirar? Pois é. Os convidados, aquela gente toda fina, de seda e cartola, começaram a se retirar. Mas não saíram com pressa, não. Saíram de fininho, trocando olhares, sussurrando. A fofoca já estava correndo as estradas antes mesmo da primeira carruagem dobrar a esquina. O paraíso tinha caído. E a queda foi feia. A sinhá Amélia. Bem, ela acordou horas depois, mas não era mais a mesma mulher. A farsa tinha sido o alicerce da vida dela por 20 anos, e sem a mentira, ela simplesmente desmoronou por dentro. O coronel Horácio, num ataque de fúria e vergonha, porque para homens como ele, a vergonha dói mais que o remorso, não quis nem ouvir as desculpas dela. Ele a expulsou do quarto principal, mandou trancar as joias e dizem as más línguas que ele nunca mais dirigiu a palavra a ela. Amélia terminou seus dias vagando pelos corredores da fazenda como um fantasma, falando sozinha, chamando por um filho que nunca foi dela, e por um bebê que ela mesma deixou morrer no silêncio daquela noite de tempestade. Ela perdeu tudo, o status, o respeito e, por fim, a sanidade. O peso do segredo esmagou a mente dela. E o coronel? Ah, o coronel! O orgulho dele foi quebrado em 1000 pedaços. Ele tentou abafar o caso, tentou usar o dinheiro para calar a boca de quem viu. Mas como é que se cala o mundo depois de um grito daqueles? A Fazenda Paraíso nunca mais foi a mesma. Os negócios começaram a degringolar. Os sócios se afastaram. Ninguém queria estar perto de um homem que, por conveniência ou burrice, criou o filho de uma camponesa como se fosse nobreza. Ele se tornou um homem amargo, solitário,
trancado naquele escritório cheirando a mofo e arrependimento. Ele percebeu, tarde demais, que o império que ele tanto queria deixar para um herdeiro agora não passava de uma casca vazia. Mas e o Horacinho? Ou melhor, o filho da Lúcia? Aquele rapaz, eu fico imaginando o que passou na cabeça dele. Imagina você descobrir, no dia do seu noivado, que toda a sua história é uma invenção, que a mulher que você chamava de mãe é uma sequestradora de sonhos, e que o homem que você temia é um estranho. Ele olhou para a Lúcia, olhou para aquelas mãos calejadas, para aquele rosto sofrido que guardava tanta esperança. E pela primeira vez, ele entendeu por que se sentia tão deslocado naquela casa de luxo. Ele entendeu por que o medalhão de prata parecia queimar no peito dele. Ele não escolheu o caminho mais fácil, sabe? Ele podia ter ficado com o coronel, aceitado a herança em troca de silêncio. Mas o sangue fala mais alto. Ele tirou o anel de noivado, deixou a casaca de seda na varanda e, num gesto que fez o coronel quase ter um infarto, ele desceu as escadas e deu a mão para a Lúcia. Ele escolheu a verdade. Ele escolheu a mãe, que nunca o esqueceu. A jornada deles não foi fácil, claro que não. A vida na pobreza é dura para quem cresceu em berço de ouro. Mas a Lúcia, ela tinha uma paciência que só quem esperou 20 anos pode ter. Ela ensinou a ele o valor do trabalho, a força da ancestralidade e, principalmente, o que significa ser amado de verdade, sem cobranças de títulos ou heranças. Eles foram viver numa pequena terra, longe dali, onde o nome Horácio não significava nada. Dizem que, com o tempo, o rapaz se tornou um homem respeitado, não pelo dinheiro, mas pelo caráter. Ele finalmente encontrou a paz que o luxo nunca deu. E a parteira Dolores? Bem, a justiça divina também não esqueceu dela. Quando o escândalo estourou, ela tentou fugir com o ouro que tinha guardado, mas acabou morrendo na miséria, consumida pela bebida e pelo terror de ser presa. Ninguém chorou no enterro dela. Olha, se essa história de coragem e de uma mãe que nunca desistiu tocou o seu coração, eu te peço, deixa o seu like aqui. É um gesto simples, mas que ajuda a honrar a memória de tantas Lúcias que tiveram seus filhos tirados e que lutam até hoje por justiça. E me diz aqui nos comentários, você teria a coragem do Horacinho de abandonar toda a riqueza para viver a verdade ao lado de quem te ama de verdade? A moral dessa história, meu amigo, é que a verdade é como uma semente. Você pode enterrar ela sob camadas de mentiras, pode pisar em cima, pode tentar abafar com ouro, mas ela sempre, sempre encontra um jeito de romper a terra e buscar a luz. O destino pode ser tardio, mas ele é implacável. No fim das contas, o que define a gente não é o nome que nos dão, mas o amor que a gente escolhe carregar. A Lúcia provou que o amor de mãe é a força mais poderosa do universo. E assim a Amélia? Bem, ela provou que nenhuma mentira é grande o suficiente para esconder o sol para sempre. Fique com essa lição no coração. A justiça pode demorar, mas ela nunca erra o endereço. Assim a Amélia desabou no chão da varanda, sabe? Foi um baque seco, o corpo fino dela encontrando a madeira de lei, enquanto o mundo perfeito que ela construiu se estilhaçava ali mesmo por causa de uma voz. Uma voz que veio do portão, estridente, carregada de um ódio e de uma dor que não cabiam naquele lugar. Aquela mulher, uma estranha, envolta em trapos, com o rosto queimado pelo sol e os olhos brilhando como brasas, ela não apenas desafiou a maternidade da dona da fazenda. Ela brandiu uma prova, algo que brilhava sob o sol do meio-dia, uma prova tão irrefutável que revelou, de uma vez só, a maior farsa que aquelas terras já tinham visto. O menino, o jovem Horacinho, que a Sinhá amava como se fosse dela, o herdeiro de todo aquele império de café,
tinha outro sangue correndo nas veias. Um sangue que não era azul, não era nobre. Era o sangue de quem trabalha na terra. E a verdade sobre a origem dele? Ah, era um segredo macabro, algo enterrado por quase 20 anos sob camadas de mentiras e subornos. O que a gente vai ver agora é a história de um filho roubado e de uma mãe que, contra todas as probabilidades, voltou do passado para reclamar o que o destino tentou lhe tirar. Prepare seu coração, de verdade. Essa é a história de Lúcia, a mulher que o mundo esqueceu